Oi, gente, tudo bom com vocês? Vim conversar com vocês aqui hoje um assunto que é real e que realmente acontece. Não sei se vocês sabem aí sobre adultos atípicos ou adultos autistas. Eu tenho visto muitas pessoas falando do autismo, mas é muito pouco quando se fala do autismo no adulto. E eu percebo que quando se fala de autista no adulto, esses adultos que são diagnosticados como autista, geralmente são adultos que têm em si um plano de saúde, um poder aquisitivo bom, né? E a mídia em si, a mídia que eu falo é a internet em si, os podcasts, as redes sociais que tem entrevista com essas pessoas, elas geralmente falam em todo com uma pessoa que tem autismo, mas geralmente essas pessoas são pessoas com poder aquisitivo bem superior a de outras. Barulho, gente, aqui do lado, barulho pequenininho que me incomoda. E o que eu vejo é a questão de as pessoas que têm geralmente esse diagnóstico são pessoas que de certa forma têm condições financeiras de tratar, né? De ter o seu laudo e o seu diagnóstico resolvido, né? Porque nós que dependemos do SUS, eu, por exemplo, que dependi por muitos e muitos anos, que não tive atendimento, não tive acolhimento, não tive tratamento, eu nunca fui diagnosticada, eu nunca tive nem sequer a noção da possibilidade do que é que eu tinha. Eu fui diagnosticada quando criança com o sistema nervoso. O médico só falava evita contrariar, né? Evita deixar ela em um local muito estressante, dê para ela um ambiente mais calmo. E quem disse que eu vivia esse ambiente calmo? Quem disse que eu fui poupada de estar num ambiente mais cheio? Eu não fui. Não tive suporte de psicológico, não tive suporte de fonoaudiologia, tanto que eu tenho dificuldade em falar algumas palavras, e essas palavras às vezes soam muito diferente, o som que ela sai da minha boca, as letras, e às vezes eu passo por muitos e muitos preconceitos e bullying por falar errado, e pessoas me chamam de cebolinha, disso, daquilo outro, pessoas me chamando de polêmica pela minha maneira de ser, pessoas me chamando de fresca, pessoas me chamando de maluca, pessoas me chamando de várias outras coisas. E passei muitos anos sendo assim. Quando ia fazer terapia, quando eu conseguia um terapeuta, que eu fui tentar fazer terapia, que já era em 2010 que eu tentei fazer terapia, eu não consegui, porque a terapia era feita em grupo. Como que você vai acolher uma pessoa com alguma síndrome em grupo? Não tem condições, não há possibilidade de fazer terapia em grupo. Gente, terapia em grupo é para quem é dos Alcoólicos Anônimos, onde as pessoas falam das suas superações e dificuldade, não pessoas que estão feridas, machucadas ou têm pavor de algumas coisas, têm pavor de barulho, e aquilo ali começava a me piorar mais, e eu senti pior do que eu sentia, ao ponto que eu abandonei essa tal terapia. E é assim,
Depois fui tentar, há 15 anos atrás, eu fui tentar novamente ser acolhida. Eu passei mal na rua, tive uma crise. E um dos médicos que me acolheu, que me socorreu, né, que eu não sei nem como que eu fui parar lá, não me lembro, me encaminhou à psiquiatria para ser avaliado algumas questões em mim que não foram avaliadas, porque simplesmente como é que fala? A agente de saúde que era conhecida achava que a gente não tinha direito de ser tratada no posto de saúde e que eu não tinha nada. Ela era o médico, ela se achava médica que diagnosticava o que os outros sentiam. Então ela que marcava as consultas e ela não marcou a minha consulta, e ela sumiu com 3 encaminhamentos que eu tinha, porque não foi um só, foram 3 encaminhamentos que eu tinha para fazer terapia e para psiquiatria. E ela sumiu com meus papéis. E até hoje esses papéis não foram encontrados. Para vocês verem como é que a gente é tratado quando a gente é pobre. E passando-se muitos anos, eu com as minhas dificuldades, desde criança, com as minhas dificuldades, até que há 5 anos atrás a minha irmã, ela começou a pagar o plano de saúde para mim. Depois eu acabei assumindo, depois a gente acabou eu assumindo esse plano de saúde sem ter condições até hoje. Eu acabei, não sei até quando vou ter esse plano de saúde, mas eu pago esse plano de saúde. E eu nunca tinha tido a ideia de que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sinto, todas aquelas sensações, todas aquelas dificuldades sociais, familiar, relacionamento, era de certa forma porque eu sou uma pessoa atípica. Então eu nunca me liguei a essa possibilidade. E eu nunca fui atendida. Até que 2 anos atrás eu fui atrás da psicóloga, fui pedir ajuda, pedir socorro, e ela falava: você não tem nada. E eu falava: tem alguma coisa em mim que não está resolvido, tem alguma coisa em mim que não é normal, tem alguma coisa em mim que não bate com a realidade, não bate como um adulto normal. E eu fui buscar essa ajuda e eu não consegui novamente essa ajuda, até que eu me irritei e parei de ir nessa psicóloga, porque acabava eu começando o tratamento e eu me irritando, porque eu tinha que saber o que eu tenho e eu nunca conseguia descobrir o que eu tenho. Me diagnosticaram com ansiedade, me diagnosticaram com TAG, transtorno de humor. Como que eu tenho um transtorno de humor se eu não vivo rindo o tempo todo e chorando no outro dia? Eu não sou assim. Então não tem possibilidade de ser um transtorno de humor, porque eu pesquisei muito o que era um transtorno de humor. A ansiedade, sim, eu tenho ansiedade, mas tem outras questões que envolvem o meu dia a dia, o meu modo de ser, o meu comportamento, as minhas manias, minhas tremedeiras e outras coisas que me incomodam, como barulho, claridade e outras coisas. E o que eu percebi nisso? Eu percebi que se você é uma pessoa pobre e você tem todas essas dificuldades, você não é diagnosticado. Seus filhos geralmente não são diagnosticados quando elas são autista nível 1. Quando você é um adulto autista e que você é pobre, você não é diagnosticado. Você tem a dificuldade social, a dificuldade profissional, a dificuldade em relação, e muitas das vezes você tem a dificuldade de criar teu filho e você não sabe como lidar com seus problemas. Isso acaba afetando a parte financeira, a parte emocional, a parte física, e você acaba não resolvendo essa questão dentro de você. Aí quando eu vejo um adulto aqui falando: eu sou autista, vocês começam a perceber e analisar como que é essa pessoa. Ele é um filho de médico, ele é um filho de uma professora, ele é filho de uma pessoa que tem condições, ele é filho de um psicólogo, ele é filho de uma pessoa que tem condições financeiras, ou quando ela tem
plano de saúde. Aí ela consegue diagnosticar e falar: ah, eu sou um adulto autista, né? Geralmente é assim. E essas pessoas, elas têm voz, porque dão voz a elas, mas não falam dessa sociedade pobre, humilde, carente, que é colocada de certa forma e marginalizada da sociedade. Elas são excluídas socialmente, elas são excluídas profissionalmente, elas são excluídas da família e não tem acolhimento, não tem apoio, não tem suporte, e elas acabam sofrendo muito por isso, que muitas das vezes elas até que não se fala disso na internet, nem na mídia aberta que a gente tem aí. Não é falado. Por que não é falado? Porque não é interessante falar que uma parte da sociedade, por mais mínima que seja, sofre por ser atípicos, por ser autista, por ser TDAH, por ser piada na boca de algumas pessoas e não são vistas como deveriam ser, não são aceitas, não são acolhidas como deveria ser, porque o SUS, que tanto batem no peito e diz que tem orgulho, não tem atendimento para essas pessoas mais humildes. E eu, aos 47 para 48 anos, hoje estou tendo um acolhimento, porque simplesmente hoje eu tenho um plano de saúde, o qual eu deixo tudo para trás das minhas coisas básicas que uma mulher possa viver. Os mais básicos, as coisas mais básicas, eu pego o dinheiro e pago o plano de saúde, porque sem ele hoje eu não saberia a questão que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, a situação que eu vivo, a situação que eu sempre vivi. Eu nunca tive um diagnóstico, eu nunca tive um tratamento, eu nunca tive um acolhimento qual deveria ter, que foi dito lá atrás e não foi visto pelas pessoas como uma pessoa atípica, porque na minha época a palavra autismo não existia, existia deficiência mental e era o que se falava, que a pessoa tinha uma deficiência mental. E os pais, de certa forma, tinham medo dos seus filhos ser considerados como doentes mentais e ser excluído da sociedade ou ser internado num colégio, num hospital psiquiátrico. Acabava criando seus filhos de forma que fingia que seus filhos eram normal, para que a sociedade não fizesse tanto com eles o que deveria fazer, mas que na verdade dentro de casa ele estava sofrendo da mesma forma que ele sofreria lá fora, sendo tratado como doente mental. E viver isso e contar isso, ninguém quer ouvir, mas quando contam as histórias daquelas pessoas que tiveram condições de viver, que tiveram uma vida fácil, que puderam escolher o que comer, e filhos de pessoas que podem escolher o que comer, é fácil. Mas quando se fala do autismo, do TDAH, dos comportamentos atípicos de uma pessoa pobre, ninguém vai falar. Essa é a realidade. Aí se diz em acolhimento e inclusão social a essas pessoas. E eu pergunto para você, que acolhimento que você tem e qual inclusão social você tem, porque não se é falado, não se é dito a dificuldade que um pobre tem em falar e mostrar o seu dia a dia de uma pessoa atípica. Ele não tem como mostrar para você, porque o espaço não permite que você, uma pessoa pobre, mostre o seu dia a dia. Ou seja, ninguém está interessado em saber se uma pessoa pobre sofre ou não preconceitos diários, dificuldades e luta para sobreviver numa sociedade em qual
não te inclui em nada. É sobre isso, gente. É sobre isso que eu queria dizer para vocês hoje. É sobre isso.